Meus irmãos, povo de Deus de um modo geral, graças ao nosso Mestre por mais uma oportunidade que o céu nos concede, para nós podermos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, observando a Bíblia Sagrada e tendo ela sempre por regra de fé e governo. Esse livro santo que nos guia, que nos dá o entendimento do querer do Senhor, de que há um céu, há um Deus eternal, um Deus que nos ama, um Deus glorioso, um Deus maravilhoso, que se importa com o clamor dos seus filhos, que se importa com a dor dos seus fiéis, daqueles que nele acreditam, daqueles que clamam por ele, que buscam a sua face, acreditando terem os problemas solucionados. Na hora da dificuldade, da angústia, não tem esse que não clame pelo céu, que não implore para que Deus se compadeça da sua dor, da sua aflição. E segundo o propósito que há em cada coração, se tu for sincero diante de Deus, tenha por certo que Ele ouve a tua voz, indiferente da religião a qual professas, indiferente da tua raça, do teu credo religioso, não importa. Deus ouve aquele que nele acredita, aquele que levou a ele o seu pensamento e um coração que aparentemente está sincero, não somente por fora, mas aquele que fez um exame de consciência e disse: Senhor, como eu estou diante do Senhor. E então, dessa forma, Deus o ouve, o perdoa se cometeu pecado e o abençoa se precisar de bênção e o cura se for necessário for, e, enfim, soluciona os seus problemas. A palavra de Deus nesse momento está em um dos salmos da Bíblia Sagrada. Salmos de número 34, versículo de 1 até o 10. Diz a palavra do Senhor: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É só até o versículo 8. Graças ao nosso Mestre. Destes outros 8 versículos lidos, o que mais me chamou a atenção, eu acho que todo o trecho é muito bom, mas foi o versículo 8, no capítulo 8, número 8, na parte A, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Glórias a Jesus. Todos os salmos na Bíblia Sagrada têm uma razão de existir. Quem escreveu, por quem foi escrito, aonde foi escrito, em que circunstâncias foi escrito, para que aquilo então fosse narrado, tal acontecimento. Nem todos os salmos é de Davi, mas esse é escrito por Davi. Isso aconteceu quando ele, em um momento de grande angústia, fugia diante do seu Senhor, de Saul, rei de Israel. Saul havia sido rejeitado por Deus para não reinar. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não é porque Deus o havia rejeitado que ele tinha que abandonar o trono naquele momento. Mas Deus estava preparando Davi para reinar. O ciúme daquele homem era notório.
Ele tinha certeza que Davi reinaria no seu lugar. O ódio daquele homem se acendia. Revoltas sobre revoltas. E sempre que havia uma brecha, ele procurava matar aquele que era seu servo, aquele que o tinha defendido nas guerras, aquele que era seu genro, aquele que lutava ombro a ombro pelo seu país. Desta vez, Davi tendo que sair corrido das terras de Israel. E o único recurso para ele era se refugiar nas terras dos inimigos. Davi então vai ao rei de Gate, que era rei dos filisteus. E ao chegar naquela terra, o povo automaticamente já receberam ele, pois Davi era um guerreiro que não tinha medo de ir à luta, um guerreiro lutador, cara que tinha uma comunhão com Deus, que tinha habilidade com as armas. Os servos daquele rei já disseram a ele: nós vamos te levar à presença do Senhor. Mesmo com medo, Davi era aquele que outrora tinha matado um guerreiro filisteu nos campos de Israel. O Golias, o tão temível Golias, Davi o tombara com a sua própria espada. Uma pedra na cabeça e cortara-lhe a cabeça com a espada do próprio guerreiro Golias. Mas ele, sem ter opção de fuga, foi parar nas terras dos inimigos. E indo até ali, assustado e temendo mesmo sendo um guerreiro, estava ele diante de um rei pagão, de um rei inimigo, e a sua única opção era confiar no Senhor. Depositar em Deus a sua fé, a sua confiança, a sua sinceridade, a sua lealdade. Dizer: Deus, eu não tenho opção, não tenho outra alternativa. Eu tenho que fugir, eu tenho que ir. E agora o que me apareceu foi um rei inimigo e eu vou à presença dele. Davi, ao chegar perante aquele rei, e os servos daquele rei, enciumados e preocupados, olhando para o rei, disseram: tu vai receber este homem? Este homem não é aquele que era cantado nos versos, dizendo nas danças, dizendo: olha, Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares? E o rei, ao se lembrar do acontecimento, Davi ficou com muito medo. O medo tomou conta do seu ser, mas mesmo assustado, ele usou de uma estratégia e se fez como doido perante o rei. Começou a esgravatar as portas, as unhas, a babar feito maluco, e o rei disse assim: tira esse homem de perto de mim, eu não quero vir aqui que já tem doido demais. Davi se retira e se afasta assustado para procurar novo território, em busca de um socorro, mas a sua fé, a sua confiança estava em Deus. Davi tinha pisado na terra dos inimigos, mas a sua confiança estava no Senhor, dizendo: Senhor, guarde a minha vida, honra a tua promessa, o teu propósito que tu fizeste ao teu servo. Deus havia prometido que ele reinaria em Israel, então ele não podia morrer de qualquer forma. Não era qualquer um que iria tirar-lhe a vida, porque a palavra do Senhor prevalece, a palavra do Senhor permanece acima de tudo. Se Deus diz: tu vai reinar, então ele teria que reinar. Os inimigos não poderiam matá-lo, mas o pânico, o medo, a insegurança pode tomar conta de qualquer um de nós. Davi agora se retira, inimigos era o que não faltava, volta às terras de Israel, procura se refugiar, e Deus sempre o guardara em toda a sua proteção divina. Os seus inimigos procuravam tirar-lhe a vida de todas as formas, de todos os métodos. Faltava pão, faltava angústia, ele estava: Senhor, supre a falta. Na hora da angústia, Deus mandava o suprimento. Se era comida, Deus tinha mecanismo para providenciar o pão. Se era tribulação, Deus tinha mecanismo para arrancar os que o atribulavam. Se eram os seus inimigos, eles teriam que bater em retirada. Deus estava ali guardar e lhe dar mais confiança no Senhor e na sua palavra, quando ele então poderia exaltar ao Senhor, dizendo: olha, aqueles que olharam para ele, os seus rostos não vão ter a sua face descorada, porque o Senhor atende o necessitado, atende o clamor do fiel, daquele que clama por ele. Por isso ele poderia afirmar: olhe, provai e vede que o Senhor é bom. Por que poderia ele afirmar isto? Deus o tinha tirado lá de trás do rebanho das ovelhas e levado ele em direção ao palácio. Tinha uma escalada a seguir, tinha um nome forte a ser construído. Não era somente o nome de um guerreiro. Deus agora estava o preparando como guerreiro, como homem confiante, convicto, estrategista, que podia reunir a si
muitos daqueles amargurados e transformar o seu pensamento, levar eles a um objetivo, para que quando ele reinasse, Deus estivesse com ele, abençoando as suas decisões. Agora Davi enfrentara os desertos, as cavernas, os vales, os inimigos cruéis, e Deus o estava a proteger. Deus o estava a lhe guardar e a ensinar a confiar no Senhor. O alvo de Deus. Deus quer que nós sejamos não somente filhos, não somente seres humanos, mas que aprendemos a confiar inteiramente no Senhor. Observem que Davi, ao chegar nas terras dos filisteus, dos inimigos filisteus, Davi fugia de diante do seu Senhor. Não tinha outro meio, ele tinha que fugir. Ele levava consigo uma espada. Espada esta que ele tinha matado Golias. Essa espada era de Golias. Golias era um campeão dos filisteus, terra onde Davi agora vai se refugiar. Não tendo outra espada, quando ele fugia diante de Saul, ele chega no santuário e procura para o sacerdote: tem alguma espada? Porque até as minhas armas eu saí desarmado. O sacerdote espelhou: só tem a espada do Golias, aquele que você derrotou no campo. Se ela lhe servir, pode pegar. Davi: se não tem outra, me dá essa mesma. Pega a espada, amarra a cinta e vai-se embora. Diante do rei, com a espada que tinha feito no território do rei, que tinha pertencido ao guerreiro do rei, Davi estava diante do rei, diante dos companheiros de Golias. E Deus o guardou naquele lugar. Meus amigos, você que muitas das vezes tem inúmeros inimigos, que eu já tive também. Tem seus momentos difíceis, porque eu também conheço essa estrada. Deus guardou a minha vida e guarda a sua também. E muitas das vezes, inimigos cruéis querem a sua vida, mas ela pertence ao Senhor. E você tem que aprender a acreditar no Senhor. Acreditar que Deus lá no céu se importa com a sua vida. E guarda os teus passos e guia por aonde quer que tu passes. Ainda que tu passes o vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, Deus estará contigo se nele tu depositares a confiança. Confia no Senhor totalmente o teu viver, e então poderás dizer o que nós lemos nesta manhã, nesse momento aqui: olhe, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, e muitas são as maravilhas que ele tem operado. Quantos professam o nome do Senhor, mas ele não consegue saber se o Senhor é bom ou ruim. Para ele tem o que ele precisa. Ele chegou onde ele quer. Ele não tem altas ambições. Diz: não, então somente eu quero chegar no céu. Se ele tiver endividado, tá bom. Se tiver o dinheiro para pagar as contas, tá bom. E o que acontecer para ele, tá bom. Se for xingado, tá bom. O homem tem que aprender a confiar no Senhor. Decidir que Deus é seu rei. E clamar por ele, porque só ele nos dá a capacidade de chegarmos aos céus. Só ele nos dá o direito de aprendermos da sua bonança, da sua grandeza, da sua glória, e nos dá a forma de entendermos e caminharmos para com ele. E então podemos afirmar como Davi: prove e veja que o Senhor é bom e a sua bondade é para sempre. Louvado seja o seu nome. Quantas tribulações Davi passou. Quantas angústias, quantos momentos de desespero, quantas horas de olhar para o céu e dizer: de onde me veio o socorro? Quem me socorrerá? Quem suprirá a minha falta? E Deus então se manifestar na vida dele, e atendê-lo, e abençoá-lo, e guardá-lo, e lhe dar a direção para que ele chegasse ao objetivo final, que era o trono de Israel. Eu não sei qual é o seu propósito, a promessa que Deus te fez, a grandeza que Deus tem para te dar, mas uma coisa eu sei: Deus é fiel e Ele é bom, a sua bondade é para sempre. Portanto, acredite nele e não entregue os pontos. Lute, vença com garra, com fibra, com determinação. Firmai-vos em Deus e saiba: Deus é bom e Ele não entrega os seus filhos ao maligno. Glória seja dada ao seu santo nome. Você, meu amigo, que tem ouvido a palavra de Deus, que tem prestado atenção ao querer do Senhor, mas que não tomou ainda uma decisão para com Deus, procure decidir-se para com o Senhor. Procure provar e ver que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Você pode estar afastado dos caminhos do Senhor, não ter levado a sério o compromisso com Deus. Volta-te para o Senhor, que é grandioso em perdoar.
Ele te abençoará, te livrará e te aperfeiçoará, porque nele, para a glória dele, meu amigão, é o que Deus mais quer, é abençoar os seus filhos e transformá-los em verdadeiros arautos, servos, aqueles que hão de pregar um evangelho puro, sacrossanto e genuíno. Igreja de Deus de um modo geral, meu irmão de batalha, de lutas, é chegado o momento de provarmos e vermos cada vez mais a bondade de Deus. Enfrentarmos as adversidades. Sabemos que o Senhor Jesus está voltando. Que o Senhor pode voltar a qualquer instante. Pode a sua trombeta tocar. Como pode tocar hoje, os planos de Deus não sabemos. Pode Deus nos dar mais 10 anos, 20, 100 anos, não importa quanto tempo. O que importa é que nós recebemos do Senhor uma ordenança para pregarmos o seu evangelho. E o evangelho do Senhor tem sumido. A cada dia que passa tem se distanciado da verdade do Senhor. E tem se feito aquilo que não se agrada ao Pai. E tem se trazido um evangelho misturado. Um evangelho amalucado, que não é o real. Eu sei que tem muitas pregando a palavra, mas aqueles que estão observando o querer do Senhor não são muitos. Mas que nós possamos nos levantar como povo de Deus, que não entregamos as armas, que estamos prontos para a batalha, que busquemos o revestimento dos altos céus, a capacidade divinal para anunciarmos ao mundo perdido a grandeza de Deus. E só há possibilidade de fazer isto tendo um verdadeiro avivamento na alma, no espírito, e que possamos nos voltar para grandes campanhas evangelísticas, para vermos o dardejar da palavra de Deus e podemos anunciar ao mundo perdido o Deus Todo-Poderoso, salvarmos pelo poder da palavra aqueles que hão de ser salvos, mostrarmos a grandeza dos céus e divulgarmos o poder soberano do Senhor, expulsando demônios, curando os enfermos e operando maravilhas. Que haja na nossa nação um grande avivamento celestial, um avivamento do céu seja derramado sobre as vidas desses que professam o nome do Senhor Jesus. Que a Bíblia Sagrada nós possamos ter o prazer de manipulá-la, de dominá-la, de exaltá-la, porque é palavra de Deus. E mostrar ao mundo perdido que nós, ao manusearmos a Bíblia, nós temos uma arma poderosíssima para pôr por terra todos os castelos e as muralhas de demônios e anunciarmos que o Senhor é, que o Senhor foi, é e sempre será o nosso Cristo, aquele que tem o poder tanto nos céus como na terra. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Orarmos pela nação brasileira. Orarmos pelo avivamento que eu quero ver nessa nação. Para que eu e você possamos dizer um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Amém? Não é aquele de querer dizer assim, eu trouxe o avivamento. Ninguém faz nada sozinho. Oremos para nós fazermos parte de um grande avivamento que Deus pode mandar sobre essa nação. Avivamento real, onde temos hinos para louvarmos a Deus, hinos para adorarmos ao Senhor, verdadeiros pregadores cheios da unção do Espírito Santo, sem buscar a glória para si, mas que possa transmitir ao mundo perdido a grandeza do nome santo do Senhor. Ora comigo. Querido Deus e Pai, em Tuas mãos, Senhor, entregamos nossas vidas, pois a Ti pertence o querer e o efetuar. O perdão para aquele que possa estar errado, que o Senhor o perdoe. A bênção sobre aquele que clama por ela, que o Senhor abençoe. Senhor, visita aqueles que estão no leito de dor nos hospitais nessa hora, arrancando, ó Deus, e libertando e curando para a glória do Teu nome, ainda que estejam desenganados, ainda que todos digam assim, é para morrer, Tu pode entrar lá e curar e restabelecer e dar muitos e muitos anos de vida, como fizeste a Ezequias. Ó Senhor Deus de Israel, nós clamamos ao Senhor em prol daquele, Senhor, que está na cadeia, que está oprimido pelos demônios, que o Senhor entre lá dentro e o liberte, Pai. Liberte das garras dos opressores. Dá-lhe o direito de temer a Tua palavra, Senhor, para que saia de lá de dentro e glorifique o Teu santo nome. Ó meu Deus, aquele que está fraco, fortaleça. Aqueles casais que estão brigando, Senhor, entra com providência. Pais que não se entendem com filhos, filhos com os pais, Deus entra com providência, livrando e libertando das drogas, das opressões malignas e trazendo a bênção sobre o Teu povo. Ó meu Senhor amado, esse Brasil de agora, Pai, esse
país ao qual nós amamos. Eu te imploro, meu Deus, derrama um grande avivamento sobre nós. Avivamento de poder, Pai, não é de barulho de lata velha. Carroça vazia, lata velha também faz barulho. O alvo não é barulho, o alvo é poder. É ver, Senhor, aleijados andarem. É ver mudos falarem, cegos enxergarem, o teu nome ser glorificado. Senhor, meu Deus, os teus dons ser distribuídos. Senhor, é dons de poder, é dons de operação de maravilhas, dons, Senhor, de fé, de elocução, de revelação. Nós queremos ver a manifestação do teu querer nessa pátria tão amada. Meu querido mestre, meu Senhor, abençoa, Senhor, os governantes, dando-lhes o entendimento. Senhor, meu Deus, levantando novas lideranças de peso, lideranças responsáveis, que amem essa nação, para que sejamos a potência desse mundo, porque eu tenho certeza, nós somos o país mais rico do mundo, porém o mais mal administrado, pessimamente administrado, e que os homens não querem, Senhor, que o teu povo enxergue. Abre, Senhor, o entendimento dos teus filhos, para que lhes resplandeça a luz do Evangelho, para que então possam enxergar a grandeza da tua glória, e que nós então possamos dizer, bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Nós queremos te glorificar e te adorar, porque tu é o nosso mestre de coração. Receba no céu a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa súplica no nome adorado de Jesus Cristo. Certo da vitória, te agradecemos no teu nome. Amém. Glórias ao nosso mestre. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.